Milhões de pessoas na Síria e no Iraque enfrentam escassez de água devido ao ressecamento do Eufrates, o rio mais extenso da região. Sob as areias movediças e as correntes sinuosas do antigo rio Eufrates, uma caverna escondida revelou um segredo há muito tempo oculto aos olhos da humanidade. Lá dentro, jaziam sepultados 4 anjos caídos, seres de imenso poder e mistério aterrador. Sua presença abalava as fronteiras da história da fé e da profecia. Acadêmicos, exploradores e crentes estavam atônitos questionando o significado dessa descoberta para a humanidade e o fim dos tempos. Mas será este o sinal predito nas Escrituras? Enquanto o mundo observa com espanto e temor a contagem regressiva para o retorno de Jesus, parece mais próxima do que nunca a descoberta de uma caverna perdida. Durante milênios, o rio Eufrates abriu caminho pelo coração do Oriente Médio. Suas águas fluem silenciosamente sobre terras repletas de história, lendas e inúmeros segredos ainda não revelados. Gerações se passaram com o rio mantendo seus mistérios ocultos enquanto civilizações surgiam e desapareciam em suas margens. Mas no início de 2026, algo verdadeiramente extraordinário mudou a história. Uma seca histórica assolou a Síria, fazendo com que o Eufrates encolhesse muito além de qualquer coisa que os moradores locais jamais tivessem visto. À medida que as águas do rio recuavam perto de Derzó, moradores e exploradores que se aventuravam no leito recém-exposto do rio fizeram uma descoberta que reverberou pela história. Uma enorme entrada de caverna há muito oculta sob camadas de sedimentos, rochas, e o tempo revelou-se como se clamasse para ser encontrada. A curiosidade levou a primeira equipe de exploradores a entrar. Suas lanternas cortavam a escuridão. Câmeras capturavam cada detalhe sinistro. Ao descerem as profundezas sombrias, a terra se abriu em uma vasta câmara subterrânea, cujas paredes ecoavam com segredos aprisionados por séculos. O ar estava pesado, carregado de uma energia quase sobrenatural, e os exploradores sentiam o peso de algo ancestral observando-os. Em instantes, o que viram despertou neles uma questão arrepiante e impossível. Poderia essa caverna escondida estar ligada a uma profecia milenar? Uma delas falava de 4 seres aprisionados submersos sob o Eufrates. Historiadores, teólogos e aventureiros logo ficariam fascinados, questionando como um lugar assim pôde permanecer oculto por milhares de anos e o que sua existência poderia significar para o mundo atual. Seria essa descoberta um aviso, um sinal ou uma revelação há muito anunciada? O Eufrates, ao que parece, guardou seu maior segredo até agora. E a verdade que emerge de suas profundezas desafiará tudo o que a humanidade pensava saber. O rio Eufrates foi visto por muito tempo como um rio comum fluindo tranquilamente ao longo da história, até que uma descoberta chocante foi feita sob suas águas. Mas por que essa descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre o rio? E a que revelação profética ela poderia estar relacionada? Agora vamos desvendar a terrível profecia escondida sob o Eufrates, os 4 anjos caídos do Apocalipse. A descoberta surpreendente sob o Eufrates rapidamente chamou a atenção para uma das passagens mais misteriosas e poderosas da Bíblia. Em Apocalipse 9, 14 e 15, as Escrituras falam de 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, mantidos em correntes, até um momento preciso no tempo, uma hora, dia, mês e ano específicos quando seriam libertados. Esses não eram anjos comuns. Eles eram seres caídos, seres de imenso poder e trevas cuja libertação, dizia-se, traria destruição inimaginável e comandaria um exército tão vasto que poderia alterar o próprio curso da história humana. Durante séculos, inúmeros estudiosos, teólogos e crentes debateram o significado dessa passagem. Muitos pensaram que era puramente simbólico, um aviso metafórico, em vez de um evento literal. Alguns descartaram como uma alegoria, uma história destinada a transmitir verdades espirituais em vez da realidade física. Mas agora, com a revelação da enorme caverna subterrânea sob o Eufrates, essas suposições estão sendo questionadas. A câmara oculta intocada por milhares de anos parece espelhar as próprias imagens descritas no texto antigo, e seu súbito aparecimento reacendeu debates sobre profecia, destino e o fim dos tempos.
A possibilidade de que essa caverna abrigue o próprio ser mencionado no Apocalipse está causando grande impacto nas comunidades religiosas e entre os historiadores. Perguntas surgem em todas as direções. A profecia poderia ser mais do que simbólica. O mundo está prestes a testemunhar eventos preditos nas Escrituras, e em caso afirmativo, o que a libertação desses anjos caídos significaria para a humanidade, para as nações e para o próprio planeta. O Eufrates, durante muito tempo testemunha silenciosa da história, pode agora estar revelando um segredo que desafia tudo o que pensávamos saber sobre profecia. Tempo e o delicado equilíbrio entre o visível e o invisível. Será que as antigas advertências do Apocalipse finalmente estão se cumprindo? Foi profetizado que 4 anjos estão presos no rio Eufrates. Mas qual é o significado desse rio e com que frequência ele é mencionado nas Escrituras? Agora vamos explorar o antigo rio que moldou a civilização e esconde segredos proféticos. O Eufrates revelado. Muito antes dos noticiários e manchetes modernas, o rio Eufrates já era uma das vias de acesso mais vitais da história da humanidade. Serpenteando pelo coração da antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, o rio nutriu as primeiras cidades, inspirou os primeiros códigos de leis e deu origem à escrita. Em suas margens, a humanidade aprendeu a cultivar, comercializar e construir sociedades que moldariam o futuro do mundo. Suas águas testemunharam a ascensão e queda de impérios, os triunfos e tragédias de inúmeras gerações e o desenrolar de histórias que ainda ecoam através do tempo. A importância do rio não é apenas histórica, mas também profundamente espiritual. A Bíblia menciona o Eufrates repetidamente, destacando seu papel sagrado nos primeiros capítulos da humanidade. No Gênesis, ele é um dos 4 rios que fluem do Jardim do Éden, simbolizando a vida, a abundância e a conexão divina. Textos proféticos posteriores ampliam ainda mais seu significado, ligando o Eufrates a eventos que poderiam alterar drasticamente o curso da humanidade, incluindo o surgimento de forças poderosas há muito tempo reprimidas sob suas águas. Devido a essa combinação de história, cultura e profecia, qualquer descoberta ao longo ou sob o Eufrates imediatamente atrai a atenção do mundo inteiro. Arqueólogos, historiadores e estudiosos religiosos acompanham atentamente, cientes de que mesmo uma pequena descoberta pode iluminar capítulos perdidos da civilização humana ou revelar verdades ocultas preservadas há muito tempo sob a superfície do rio. Agora, à medida que novas explorações descobrem cavernas escondidas e câmaras antigas outrora submersas, o mundo aguarda com grande expectativa. Cada pedra movida, cada passagem escura explorada, parece um passo a mais para desvendar um mistério que persiste há milhares de anos. O Eufrates permaneceu silencioso por séculos, mas seus segredos finalmente estão vindo à tona, e o que eles revelam pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre história, fé e as forças que moldam o nosso mundo. O rio Eufrates é sinônimo de civilização fluindo pelo coração da antiga Mesopotâmia. Mas será que o seu estado permanece o mesmo hoje e se mudou? O que essa mudança indica? Vamos descobrir os detalhes surpreendentes. O desaparecimento do Eufrates. Um dos elementos mais marcantes dessa história em desenvolvimento é o próprio rio Eufrates. No início de 2026, esse antigo curso d'água sofria uma das piores secas da história registrada. Imagens de satélite e estudos científicos revelam um declínio drástico nos níveis de água, com vastas extensões do leito do rio, antes profundas e estáveis, agora reduzidas a filetes rasos ou desaparecendo por completo. Na última década, áreas que permaneceram submersas por séculos emergiram repentinamente, expondo paisagens e estruturas que os olhos humanos não viam há gerações. À medida que o rio recua ruínas, há muito escondidas alicerces desmoronados e cavernas secretas emergem como fragmentos de um mundo perdido ressurgindo das profundezas do tempo. A súbita visibilidade desses locais é de tirar o fôlego, como se a própria história estivesse sendo trazida para o presente. Entre essas descobertas, a exposição de uma enorme caverna sob o rio deixou moradores, cientistas e exploradores perplexos. Sua entrada revelou segredos há muito ocultos sob as águas do Eufrates.
Especialistas apontam as mudanças climáticas e a construção de barragens a montante como os principais fatores para o declínio do rio. Mas a velocidade e a magnitude da queda deixaram até mesmo hidraólogos e geógrafos experientes maravilhados. Ninguém esperava que o rio revelasse tanto tão rapidamente. E o momento do súbito aparecimento da caverna adiciona uma estranha sensação de urgência e mistério à descoberta. Durante séculos, o Eufrates foi mais do que apenas um rio. Foi testemunha da civilização, guardião de segredos e símbolo de vida e profecia. Agora, à medida que suas águas diminuem, ele expõe não apenas os vestígios físicos do passado, mas também mistérios que desafiam nossa compreensão da história da religião e das forças que moldam nosso mundo. O recuo do rio abriu uma porta que poucos poderiam ter imaginado, e o que está além dela pode mudar tudo o que pensávamos saber. O nível da água do rio Eufrates diminuiu significativamente ao longo das décadas. Mas será que esse declínio foi intencional? E o que foi descoberto quando o acesso ao rio se tornou mais fácil? Agora vamos mergulhar na prisão subterrânea sob o Eufrates. Dentro da caverna do Eufrates, quando os arqueólogos finalmente se aventuraram nas profundezas da caverna, o que descobriram causou arrepios em todos os envolvidos. A câmara principal estende-se por quase 60 metros abaixo do leito do rio. Um imenso salão subterrâneo oculto do mundo durante séculos. Incrustados nas paredes de rocha sólida, havia enormes anéis de ferro, cada um com vários metros de largura. Como se tivessem sido projetados para conter algo muito maior e muito mais poderoso do que um ser humano. Seu tamanho colossal e a resistência do metal sugeriam que o que quer que estivesse ali contido era inimaginável. Uma força que exigia correntes de extraordinária resistência. As próprias paredes contavam uma história igualmente assombrosa. Entalhes e inscrições cobriam cada superfície, gravados profundamente na pedra por mãos há muito desaparecidas da terra. Alguns símbolos lembravam os antigos escritos da Mesopotâmia, mas com significados que iam muito além da história comum. Falavam de seres de imenso poder, criaturas sobrenaturais, aprisionadas sob a terra, seladas por sua rebeldia. Certas inscrições eram mais específicas, descrevendo 4 entidades rebeldes que desafiaram seu criador. Seres que foram aprisionados e escondidos até o momento preciso de um julgamento predeterminado. Quanto mais a equipe explorava, mais pesado o ar parecia, como se a própria caverna carregasse o peso de eras e segredos perigosos demais para serem tocados. Cada símbolo, cada anel de ferro, cada canto sombrio sugeria uma história de rebelião, punição e forças que poderiam remodelar o mundo se fossem libertadas. Para arqueólogos, historiadores e estudiosos da religião, essa descoberta tornou tênue a linha entre lenda e realidade. A caverna sob o Eufrates não era apenas uma relíquia do passado. Era um aviso, um testemunho vivo de profecias escritas há milhares de anos. O que jaz acorrentado dentro desta câmara subterrânea pode conter a chave para mistérios que a humanidade há muito teme confrontar. Além da visão física dos anéis de ferro e das antigas inscrições mesopotâmicas observadas pelos pesquisadores, poderia haver uma experiência abstrata ligada à caverna, e o que isso sugere sobre o mistério ali oculto. Agora vamos explorar os ecos das profundezas. O despertar da caverna oculta. Aqueles corajosos o suficiente para adentrar a caverna escondida sob o Eufrates descreveram experiências que abalaram profundamente até mesmo os exploradores mais experientes. À medida que se aprofundavam nos túneis sombrios, o ar ficava mais frio, caindo repentinamente, como se alguma força invisível tivesse invadido a câmara. Fracos ecos metálicos reverberavam pelas passagens, sons que não podiam ser atribuídos a rochas ou ferramentas, e as próprias paredes pareciam zumbir e vibrar, dando a impressão de que a caverna estava viva, observando ou até mesmo respirando. Alguns dos primeiros exploradores ficaram tão perturbados com o que encontraram que se recusaram a retornar. Seus relatos falavam de sombras fugazes, sussurros carregados por correntes invisíveis, e momentos em que o chão sob seus pés parecia pulsar com um ritmo que não era deste mundo. Até mesmo os cientistas mais céticos admitiram que algo extraordinário, algo inexplicável estava acontecendo sob a superfície.
Depois que as autoridades tomaram medidas para isolar o local e restringir o acesso, os relatos de atividades incomuns não cessaram. Guardas posicionados na entrada falavam de ruídos repentinos e inexplicáveis rangidos de metal, estrondos graves e até mesmo pancadas distantes que ecoavam pelas rochas. As temperaturas oscilavam drasticamente, caindo sem aviso prévio ou subindo de forma igualmente misteriosa, fazendo com que a entrada da caverna parecesse um portal para outro reino. As especulações cresceram rapidamente. Seria a caverna simplesmente instável ou algo mais vivo, mais poderoso e mais antigo ainda se agitava em suas câmaras escuras? A incerteza só alimentou a curiosidade, o medo e o fascínio, atraindo a atenção do mundo todo. Enquanto especialistas debatem e testemunhas relatam suas experiências, uma pergunta se destaca: o que exatamente existe dentro daquela caverna? E se as histórias forem verdadeiras, será que as forças aprisionadas lá dentro estão despertando mais uma vez como previsto na profecia? O mistério da caverna do Eufrates permanece sem solução e o mundo observa prendendo a respiração. Aqueles que entraram na caverna relataram experiências estranhas e perturbadoras. Mas será que todas as experiências relacionadas a essa caverna podem ser atribuídas a profecias? Ou será que algumas correntes de pensamento oferecem uma perspectiva diferente? E qual seria o argumento delas? Vamos descobrir. Os céticos buscam explicações lógicas. Nem todos que estudam a descoberta sob o Eufrates a veem como o cumprimento de uma profecia. Muitos geólogos, historiadores e arqueólogos sugerem explicações mais convencionais. Eles propõem que a caverna poderia ter feito parte de uma estrutura antiga, talvez um templo, uma fortaleza ou mesmo uma prisão destinada a abrigar criminosos perigosos. Nessa perspectiva, os enormes anéis de ferro embutidos nas paredes poderiam ter funções práticas, e as gravuras poderiam simplesmente refletir os mitos e lendas da cultura babilônica, em vez de insinuar a existência de seres sobrenaturais. Mesmo com essas teorias, ainda existem detalhes intrigantes que desafiam explicações fáceis. Análises laboratoriais do ferro mostram que ele contém metais raros incomuns em estruturas daquela época, sugerindo conhecimento avançado ou fontes desconhecidas. Apesar do rio ter corrido por cima durante séculos, a câmara não apresenta praticamente nenhum sinal de erosão hídrica, como se tivesse sido selada e preservada deliberadamente. Talvez o mais perturbador seja o fato de os cientistas terem registrado vibrações sísmicas incomuns concentradas nessa região, como se a própria terra sob a caverna estivesse inquieta. Essas anomalias convenceram até mesmo muitos céticos a parar e reconsiderar. Embora ainda questionem as interpretações proféticas, há um consenso crescente de que algo extraordinário está acontecendo. A combinação de técnicas artesanais ancestrais, metais estranhos, paredes perfeitamente preservadas e tremores sutis aponta para um local muito além da imaginação humana. Seja a caverna uma antiga prisão, um sítio cerimonial ou algo muito mais misterioso, ela capturou a atenção de especialistas e crentes. Quanto mais os pesquisadores descobrem, mais profundas se tornam as perguntas, deixando o mundo a se perguntar o que realmente se esconde sob o Eufrates. E será que isso está ligado a forças que a humanidade há muito teme, mas nunca compreendeu completamente? Alguns cientistas acreditam que a caverna pode ser um antigo templo ou prisão. Mas qual é o significado do número 4 associado a essa descoberta? Será que isso realmente está ligado a um evento bíblico? Vamos descobrir os detalhes surpreendentes. O poder do número 41, um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega um significado extraordinário, reside no número 4. Ao longo da Bíblia, esse número aparece repetidamente em momentos de ação e julgamento divinos, servindo como símbolo de ordem e autoridade e do desenrolar do plano de Deus. Dos 4 anjos posicionados nos cantos da terra, aos 4 carros encarregados de executar o julgamento de Deus, até os 4 grandes reinos que surgem e caem para moldar a história da humanidade. O número 4 marca consistentemente momentos cruciais em que o curso da humanidade é influenciado por forças além do nosso controle.
Agora, no contexto da caverna do Eufrates, esse número assume um significado ainda mais profundo. Os 4 anjos caídos, supostamente aprisionados em suas profundezas, podem não ser mera coincidência. Para os crentes, esses 4 seres podem representar um ponto de virada decisivo, Um momento em que forças há muito ocultas estão preparadas para agir de acordo com as profecias. O próprio número sinaliza estrutura, propósito e inevitabilidade, sugerindo que sua libertação final, seja literal ou simbólica, não seria aleatória, Mas parte de uma sequência divina, com consequências que se estenderiam muito além das margens do rio. Se interpretada literalmente, a libertação dessas 4 entidades poderia desencadear eventos com repercussões em todo o globo, afetando nações, culturas e a própria essência da história humana. Mesmo para aqueles que interpretam as escrituras metaforicamente, a repetição do número 4 serve como um forte lembrete de que certos momentos são marcados por sua importância, destinados a serem lembrados e observados atentamente. O mistério da caverna do Eufrates, combinado com o peso simbólico desse número, cria um cenário arrepiante e fascinante. Uma câmara oculta, 4 seres aprisionados e um número que sinaliza um momento de importância incomparável. Durante séculos, esses símbolos guiaram profetas estudiosos e crentes. E agora, eles parecem estar se revelando mais uma vez. Os fiéis da Bíblia consideram o número 4 muito significativo em sua fé. Mas qual o impacto da descoberta na caverna? Poderia ser um sinal da profecia descrita no Apocalipse. Vamos descobrir. Revelações sobre o Eufrates. Seja pela ótica da arqueologia ou da profecia, as descobertas que emergem das profundezas do Eufrates têm cativado a atenção do mundo há milhares de anos. Este rio ancestral carregou silenciosamente o peso de civilizações, impérios e mistérios incontáveis, mantendo-os ocultos sob suas águas. Agora, com a seca e as mudanças ambientais expondo cavernas e câmaras, há muito enterradas, a humanidade se depara com segredos que parecem extraordinários demais para serem reais. O momento não poderia ser mais oportuno. Em um instante em que o mundo enfrenta crises ambientais, conflitos globais crescentes e tensões políticas cada vez maiores, as revelações do Eufrates carregam um peso que vai além da mera curiosidade histórica. Se a profecia dos 4 anjos caídos for literal, essa caverna pode representar mais do que uma câmara secreta. Ela pode marcar o próprio início dos eventos preditos no livro do Apocalipse. Cada detalhe é assustadoramente preciso. As enormes correntes embutidas nas paredes, as inscrições intrincadas gravadas na pedra, os metais raros usados na construção e as estranhas vibrações e sons relatados pelos exploradores. Cada elemento parece refletir as advertências das Escrituras, alinhando-se com descrições de forças sobrenaturais contidas até um momento predeterminado de julgamento. Até mesmo os céticos são forçados a reconhecer que algo incomum está acontecendo. Embora alguns insistam que a caverna seja um antigo templo, fortaleza ou prisão, a combinação de suas características físicas e os fenômenos bizarros relatados em seu interior sugere uma história que desafia as explicações convencionais. Quer se interprete essas descobertas como arqueologia ou profecia divina, a caverna sob o Eufrates permanece como um símbolo de poder oculto e mistérios há muito esquecidos. Isso lembra ao mundo que alguns segredos não permanecem enterrados para sempre. E quando ressurgem, o momento pode não ser aleatório, mas um sinal de que a história, a fé e o destino estão convergindo de maneiras que a humanidade está apenas começando a compreender. Então, o que você acha da descoberta na caverna? Será que isso pode ser um sinal da profecia descrita no Apocalipse? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.